vou falar sobre três mulheres: Ma Anand Sheila, Edna Hendershot e Stacey Galbraith. A primeira é a Ma Anand Sheila. Ela é basicamente a protagonista da série Wild Wild Country, né, que está na Netflix, que conta a história de Rajneesh Puran, que foi um grupo religioso que estava estabelecido na Índia e mudou toda a sua estrutura e suas pessoas e seu comportamento para o estado do Oregon dos Estados Unidos, ali no início dos anos 80. Então, na liderança desse grupo estava essa mulher, Ma Anand Sheila. As outras duas, a Edna Hendershot e a Stacey Galbraith, elas são duas policiais que solucionaram o caso de um estuprador em série nos Estados Unidos há pouco tempo, acho que foi em 2008, e a história delas foi retratada também em uma série. A diferença é que essa série é uma ficção. O nome da série é Inacreditável. Eu vou falar sobre essas três mulheres e vou procurar explicar a minha compreensão a partir da observação de como o feminino é não só tratado pelos realizadores das obras, como também ele é abordado na visão do Osho. Porque a visão do Osho pode ser tanto, obviamente, trabalhado numa série documental Wild Wild Country, né, onde está a Sheila, como perfeitamente, talvez até mais, ser observado na série Inacreditável, onde estão as policiais, quer dizer, onde estão os personagens baseados nas policiais Edna Hendershot e Stacey Galbraith. É isso. Nascida como Sheila Ambalau Patel, em Vedodara, 28 de dezembro de 1949. Também conhecida como Sheila Birnistiel, é indiana de nascimento e suíça-americana por naturalização, ex-porta-voz do movimento Rajneesh, também conhecido como Osho, e condenada por tentativa de assassinato. Bem, vamos lá, vamos esclarecer melhor essas questões aqui. Na Wikipédia. Mas se você colocar no Google, assim, apenas sem ir na Wikipédia, aparecem várias matérias. A maioria das matérias estão relacionadas à série da Netflix, né, Wild Wild Country, e também vídeos dela. Alguns vídeos bem em destaque é esse aqui. E nesse vídeo você percebe o quanto ela é altiva, né, o quanto ela é, digamos assim, como diria, incisiva no seu discurso, como ela é bem, digamos assim, corajosa, às vezes, e irônica também, em vários aspectos. Nesse vídeo aqui eles estão discutindo como é que é a questões relacionadas à prostituição, tal, vai numa linha mais machista, e ela rebate ele de uma maneira a colocar os valores ocidentais do patriarcado, né, machista, tal, falar sobre religião, política de que os homens prostituem primeiro, tal, e que a mulher pode usar o corpo dela como quiser. É uma linha bem feminista, né? É interessante notar a maneira que ela é bastante assim, tem aquele olhar dela que parece uma coisa entre irônico e debochado. É muito interessante a cidadã aqui, mas é bom notar isso, como ela é retratada se você for pesquisar no Google. Li várias matérias e uma das matérias mais interessantes que eu percebi aqui é essa daqui do Sheila, o polêmico cérebro da seita da série Wild Wild Country. Olha, eu nessa pesquisa eu entrei em contato
com outros conteúdos relacionados à análise da série, né? E também a análise daquilo que é chamado aqui como seita. E tem um grupo de podcasters de mulheres chamado Bull e outras coisas. Bull de assustar, né? Bull! Que eles falam muito sobre histórias de terror, histórias sobrenaturais e também histórias relacionadas a crimes, grandes crimes. Eles já têm várias temporadas e nessa última temporada eles estão se dedicando a seitas, né? Mas interessante, uma coisa muito peculiar de se observar é que quando eles foram falar dessa série, daquilo que aqui na matéria do El País está colocado como uma seita, lá no podcast elas também fizeram uma pesquisa bem grande a respeito do assunto, do movimento, né? E elas colocam que poderia ser chamado de seita, mas, e ela menciona até o nome do pesquisador da PUC lá de São Paulo, um teólogo que diz que, pelo que está configurado, não pode ser chamado de seita. E eu também, pelo que eu entendo do termo seita, como organização radical fechada, para mim é um equívoco também. Eu não vejo como isso. O pesquisador coloca como um movimento religioso, né? Eu vejo mais como um movimento, sim, que tem religiosidade, mas também tem aspectos terapêuticos, de bem-estar, como tem questão de transcendência, né? Pode ser também como um religioso. Mas bem, essa matéria que eu fiquei mais assim intrigado com ela, escrita pela Laura Fernandes, é bom colocar escrito por uma mulher, lá de Barcelona, em 11 de maio de 2018. Eu li aqui, no segundo parágrafo, ela já coloca por que ela foi falar sobre o assunto. Ela está baseada também na série, né, uma série documentária da Netflix dos irmãos Way, né? Os irmãos Way. Aqui não fala, né? Na matéria não fala, lembrando que isso aqui aconteceu depois do ataque do hotel onde estavam hospedados os Rajinis que vieram não só de outros locais lá dos Estados Unidos, como de outros locais do mundo. Parece que haveria mais um festival lá e esse hotel estava praticamente todo ocupado por seguidores do Osho, né, do Rajneesh. E foi um atentado à bomba, né, que aconteceu. Não fala isso aqui na matéria, mas é bom ter isso em mente. Ela fala: não me arrependo de nada. Por que me arrependeria se não tivesse criado tudo isso? Se não tivesse criado tudo isso, estaria em uma cozinha e não ousaria pensar por mim mesma. Quem fala é a própria Sheila, que transformada em uma controvertida celebridade que fascina quem assiste a série. Realmente, ela é fascinante. Se você fazer uma rápida pesquisa aí pelas análises que foram feitas da série, pelas críticas, né, como um conteúdo cultural, você vai perceber que há uma certa admiração, não só por parte dos homens, mas principalmente por parte das mulheres. Que mesmo a mulher sendo mais, digamos assim, conservadora, mais, né, não muito afeita a esse tipo de perspectiva, ela vai falar com certa admiração da Sheila, né? Pois bem, eu vejo Bhagawan como um homem. Para mim ele é como o dono do meu coração. Nós nunca competimos, é algo que aprendi com meus pais. Homens e mulheres estão aqui para se ajudarem. Bem, vocês viram aí sobre a Ma Anand Sheela, né? Essa pesquisa que eu fiz no Google, passando por alguns vídeos bastante visualizados, tendo ela no título, né? Que a pesquisa do sistema do Google oferece, assim, os mais
populares, né, digamos, e também um conjunto de matérias jornalísticas sobre a cidadã, né, sobre a Sheila, que na maior parte a gente tem essa falsa ideia, né, de que uma matéria jornalística ela é imparcial, mas a gente observa que não, né? Tem um certo, digamos assim, há uma tendência de escolher um lado, digamos, né? Aí você deve estar pensando, bem, mas você escolheu logo uma mulher na sociedade para representar a mulher na sociedade, alguém que está sendo considerada um ícone feminista, né? Como a própria matéria do El País está apontando. Colocar ela como uma porta-voz de uma seita, né? Nossa, a pessoa pensa assim, quem é essa mulher? Uma porta-voz de uma seita. Como coloquei lá, eu acho que o termo seita não se aplica. Grupo religioso, sim. E talvez um grupo de vivências, né? Um grupo relacionado a terapias, né? E bem utópico, né? Porque eles estavam construindo uma cidade do nada, bastante empreendedores, né? Se você for nesse ponto de vista, né? E você vai perceber, mas você pode estar se questionando, será que isso realmente é um exemplo da mulher na sociedade? Depende de que mulher você está se falando, né? Depende de que mulher você entende que como ela deve se posicionar na sociedade, se ela é relevante para a sociedade. Como eu disse antes, eu vou colocar essas mulheres na sociedade do ponto de vista da abordagem do Rajneesh, né? Posteriormente mais conhecido como Osho, somente hoje em dia, né? Então, eu vou tentar matar dois coelhos numa cajadada só. Porque que essa mulher se insere não só nesse conceito, né, de uma mulher que representa um tipo de feminismo na sociedade, e também, ao mesmo tempo, vou mostrar onde você pode achar um vídeo de um depoimento na qual você pode perceber tanto um aspecto a se questionar sobre a real maneira, como se eu quisesse convencer você que o que é real, o que não é real, para você questionar sobre o que realmente aconteceu de fato para essa mulher ter sido perseguida, talvez, mas condenada sim, ela foi, cumpriu pena, né? Ou seja, o que está descrito na Wikipédia é verdade. Tanto é que ela não pediu para reconsiderar isso nem nada. Talvez eu acho que ela nem ligue para isso, o que dizem dela, o que deixam de dizer. Isso é uma postura comum de pessoas que seguem o Rajneesh. Eu cheguei a conhecer algumas e eles têm essa característica de daqui a pouco se lixando se o que falam sobre ele é bom ou ruim. Mas de fato, realmente, ela foi condenada, cumpriu pena, né? Houve uma transação penal, não que apresentaram aqui, ó, você tem esse corpo aqui, acharam o corpo. Ela foi acusada de tentar cometer assassinatos, né? Mas para deixar essa história mais, digamos assim, numa perspectiva maior, porque talvez você esteja vendo só um lado da coisa, né? Talvez se você ficar lendo só as matérias dos grandes portais jornalísticos, grandes portais de comunicação, você tem uma visão... Desculpa. Você tem uma visão negativa sobre ela. E bastante negativa, aliás. Mesmo ela tendo mesmo ela causando um certo fascínio, principalmente no público feminino.
É muito perceptível isso. Pesquise sobre esse assunto. Você vai compreender isso. Mas algo. Então eu vou mostrar esse vídeo para que você possa ter essa visão ao mesmo que você tenha essa visão. Pretensão minha, desculpe. Eu não quero que você tenha visão. Não sou eu que quero impor visão nenhuma a você nem a ninguém. É para que você tenha uma perspectiva maior sobre ela, né? Sobre o feminismo proposto pelo Osho, de como a mulher poderia melhor se inserir na sociedade, já que nosso tema é mulheres na sociedade. Vou mostrar esse vídeo para você. Bem, gente, como eu havia falado, vou mostrar para vocês, mulheres na sociedade, o vídeo desse cidadão aqui, que você acha facilmente aí no YouTube, que vai, como eu falei, matar 2 coelhos numa cajadada só. Abrir uma perspectiva maior sobre a questão dessa mulher ser considerada, porque há uma certa, olha aqui, porque há um certo, ao mesmo tempo que há um fascínio, há uma rejeição, há um desejo de olhar mais de perto e ao mesmo tempo de se afastar, né? Se você, é claro que isso vai depender de cada pessoa, mas para abrir um leque maior da perspectiva sobre a ação dela, diferente, digamos assim, de um, eu não digo unanimidade, eu diria que há uma certa tendência, não só na série em si, se você vê a série, se bem que a série ela é ótima por causa disso, porque no fundo ela não toma um partido, mas há uma sequência de fatos que aconteceram, que, digamos assim, pode não estar na ordem, numa ordem cronológica, como de fato ocorreu. Isso muda muita coisa. Onde é que você percebe isso? Veja esses vídeos aqui. Veja o vídeo desse cidadão aqui. O nome dele é Ananis Argan. E está em português. Ele foi um discípulo do Rajneesh, né? Mais conhecido como Osho agora. E ele conta não só a experiência dele com as pessoas lá mencionadas na série, mas ele conta coisas sobre a Sheila, coisas muito importantes sobre ela, de alguém que esteve na época convivendo com ela e participando daqueles, não digamos, ele não estava lá na comuna do Oregon, lá nos Estados Unidos, mas como havia comunidades do Osho em vários locais do mundo, ele estava em uma delas. E é interessante como ele coloca aqui nesse vídeo, especificamente, né, 4/7, e é interessante que você veja tanto o anterior como o posterior, mas principalmente esse, você vai observar que ele coloca que ele estava sobre uma espécie de jurisdição da Sheila, né? Porque a Sheila, além de porta-voz, ela administrava digamos assim, os procedimentos de como você vivenciar aquela comunidade, como você, segundo, claro, com orientações do Osho, a gente supõe, mas como você pode, eu não diria obedecer, mas participar daquilo. É como participar de uma comunidade, de um grupo que tem suas regras, suas delimitações sociais, o que pode, o que não pode, etc. E tal. Daí, logo no início desse vídeo, né? Mas logo no início, o que é importante, além de ouvir o que ele tem para falar sobre a Sheila. Um relato que ele conta o que aconteceu
No momento que, lá nos Estados Unidos, a crise estava bem intensa, né? E observando a série, você vai chegar nessa conclusão que a coisa ficou num ponto assim de parecia que ia ter uma guerra. Parecia que não, agora os caras vão vai ser tiro, porrada e bomba, como diz a moça lá da música. Então ele conta que chegou num ponto onde digamos assim, a jurisdição da Sheila começou a não, não vigorar mais, né? E ele vai contar essa história logo no início. E aí o interessante é você perceber por que você, além de abrir um leque sobre a perspectiva da Sheila um pouco maior do que os portais de comunicação oferecem, né? Já a companheira dele na época, né, que estava chegando, ele mesmo relata que ela mal sabia inglês. Isso não foi empecilho para que ela de cara já recebesse uma função de comando, de liderança dentro da comunidade lá. O que seria isso? Eu posso adiantar, mas é interessante, importante que você compreenda para você ver o relato e não ficar algo ouvir dizer, né? Ouvi dizer que o cidadão falou, que o outro disse, tal. Então é bom que você veja o vídeo. A perspectiva de inserção da mulher na visão do Osho. O fato de ser mulher ou homem, você vai perceber que não é a questão aqui. Existe algo maior. E isso está na prática aqui, não é algo teórico, né? A gente vê muito isso nessas questões de discussão de gênero, inserção, né, da mulher, tal, lugar de fala, vários termos que pregam o mundo assim, meio que vamos fazer um mundo junto melhor, mas que está tudo no campo teórico, está tudo no discurso. Na prática, a gente não observa. Exatamente o contrário aqui. Você vê isso na prática, basta ver o relato dele, não só sobre a Sheila, que você vê tanto no episódio anterior, né, no parte 3 do 7, não só você vai ter uma perspectiva mais ampla sobre o comportamento da Sheila, por que ela se comportou daquela maneira, o que estava em jogo ali, várias questões. Talvez você tenha elementos melhor para julgar, se você quiser julgar ela, né? Claro. Mas porque eu estou colocando ela como, sim, uma mulher representativa da sociedade. E porque na visão do Osho. Porque logo no início desse vídeo você vai ver por que ele está mais interessado no aspecto interior da pessoa. E aí é indiferente se é homem ou mulher, né? Nesse sentido, eu acho que há a compreensão daqueles lá que vão receber as ordens dessa mulher que mal chegou e mal sabe a língua do local, de que é isso. É um desafio e é uma oportunidade de aprendizado. Eu vou colocar isso mais claro a partir do momento que eu vou falar sobre em que conteúdo específico, livros, né, discursos, você vai encontrar essa visão, essa maneira de ver a mulher na sociedade, né? Ok, vamos lá, como eu havia falado antes, o conteúdo que você encontra a respeito dessa temática, essa visão, essa perspectiva sobre a inserção da mulher na sociedade, na visão do Osho, você encontra de maneira bem incisiva e bem focada, sem dúvida nenhuma, nesse livro aqui. O livro das mulheres, né? Como entrar em contato com o poder feminino. Editora best-seller.
de como isso é tratado na visão dele, e você pode relacionar com a própria atitude da Sheila, como também o depoimento do Nizargan sobre a Sheila e sobre a companheira dele de então, recebendo uma posição de comando, sim, mal chegando lá na comunidade onde ele estava, né? Isso vai ficar claro, você vai direto à fonte. Eu vou mencionar algo que só daqui você já pode tirar muita coisa, que é exatamente como é que ele responde essa pergunta. É muito importante você ver o contexto de como esses conteúdos eram produzidos. Feminino, já começa no feminino? Aqui é uma questão que fizeram para ele. Parece-me que você é realmente o primeiro homem que este planeta já conheceu, que compreende as mulheres e as aceita. Por favor, comente. Tem muitas questões assim para que ele comentasse, mas tinha questões que você percebia que tinha um cunho pessoal muito forte mesmo. Nessas tem coisa bem interessante, mas é importante entender o contexto de que aquilo está sendo dito para uma pessoa especificamente. Para quem já tem a prática nesses assuntos, eu não diria espirituais, porque, vai lá, transcendentais, né? O que transcende questões metafísicas, vamos colocar assim, que está considerando sempre que cada pessoa é um universo, cada pessoa tem sua história, tem sua maneira de agir, reagir, tem seu comportamento padrão, tem seu tipo de apego, desapego, etc e tal. Então é sempre bom considerar, sempre bom colocar em contexto que quando ele está respondendo uma questão mais pessoal, essa aqui eu entendo que essa daqui vai nessa linha mais pessoal. Vamos observar aqui como é que ele respondeu. Um aspecto que eu anotei que com isso você já tem uma ideia bem clara do tipo de visão que ele tem sobre a inserção da mulher na sociedade, né? Poderia, por favor, explicar quais são as reais diferenças entre homens e mulheres? O que eu anotei? A maior parte das diferenças entre homens e mulheres existe devido a milhares de anos de condicionamento. Isso aqui é fundamental. Condicionamento. Eu vou até marcar aqui porque é algo importantíssimo. Vejam. E é isso que eu entendo que precisa ser bem fixado. Milhares de anos de condicionamento. É complicado isso. Você é condicionada e constantemente aquilo é implantado em sua mente, seu pensamento padrão de que se eu sou mulher, eu tenho que se comportar assim, eu tenho que se comportar dessa maneira. Ou se eu sou homem, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que me comportar dessa maneira. Isso faz toda a diferença. Isso faz parte também da educação, né? Uma educação que acontece tanto a nível formal como informal, tanto diretamente como indiretamente. Uma das diferenças é que a mulher é capaz de produzir a vida, o homem não. Desse quesito, ele é inferior. E essa inferioridade tem desempenhado um grande papel no domínio das mulheres pelos homens. Domínio das mulheres pelos homens. O complexo de inferioridade funciona da seguinte maneira: complexo de inferioridade. Ele finge ser superior de modo a enganar a si mesmo e enganar o mundo inteiro. Assim, o homem, ao longo dos séculos, vem destruindo a genialidade, o talento e as capacidades da mulher, para que ela possa provar a si mesmo, para que ele possa provar a si mesmo que é superior para si mesmo e para o mundo. Agora o aspecto mais biológico. Em função de a mulher dar à luz durante 9 meses ou mais, permanece absolutamente vulnerável e dependente do homem. E os homens exploram isso de uma forma muito feia. Trata-se apenas de uma diferença física, e que no fundo não faz diferença nenhuma, né? Apenas uma questão física mesmo.
E aqui, para arrematar, a psicologia da mulher é corrompida pelo homem, uma vez que ele lhe diz coisas que não são verdadeiras, faz dela escrava para proveito próprio e a reduz a indivíduo de segunda classe no mundo. Está muito claro, né? E a razão para isso é o fato de ele ser mais poderoso em termos de músculo. Mas o poder dos músculos não faz parte da característica animalesca. Não. Mas o poder dos músculos faz parte de uma característica animalesca. Se isso vai decidir a superioridade, então qualquer animal é mais musculoso do que o homem. Será que não haveria o livro dos homens? Tem? Tem? Eu achei isso até no YouTube. Você pode ouvir enquanto lava a louça, por exemplo. Mas o interessante, a libertação dos homens não aconteceu ainda. Não apenas as mulheres, mas os homens também precisam de um grande movimento de libertação. Aqui é o contexto da emancipação feminina, aquela coisa, né, dos anos 60, 70 ali, e com certeza essa resposta veio naquele período. Então essa coisa estava uma grande ebulição, estava muita discussão sobre isso na época. Então ele lança isso aqui para estabelecer essa relação, ou seja, o movimento de libertação não é só as mulheres que precisam, os homens também, talvez estes mais. Precisa do grande movimento de libertação, uma libertação do passado, desde a escravidão dos valores que negaram a vida, e dos condicionamentos sociais que nos remete aos fatos sociais do Durkheim, né? Da sociologia do Émile Durkheim, desde os condicionamentos sociais, negaram a vida de coisas sociais, que foram impostos à humanidade por todas as religiões há milhares de anos. Os padres e os políticos causaram uma tremenda divisão no homem. Criaram no homem com sentimento de culpa que é alienado de si mesmo, que luta contra um conflito interno permanente que permeia todas as áreas da sua vida. Um conflito entre o corpo e a alma, a matéria e o espírito. Materialismo e espiritualismo, ciência e religião, homem e mulher, o oeste, o leste e assim por diante. Bem, o que ele quer dizer com isso? É uma estratégia você estabelecer um conflito dessa natureza, de que o sujeito fica desequilibrado, ele fica... E reforça muito daquilo que a gente chama de machismo. Aqui ele continua, interessante observar, oeste, leste, por diante. A vida pode ser vivida de duas maneiras, seja como um cálculo no campo da ciência, tecnologia, economia, seja como poesia no campo da arte, da música, da beleza. Isso aqui é muito importante. Deixa eu até parar aqui. Desde a infância, todo homem é condicionado a se comportar e a sobreviver nesse mundo competitivo e orientado para a eficiência. Ele se une à luta e à corrida ambiciosa por dinheiro, sucesso, fama, poder, respeitabilidade e status social. Ainda criança, já aprende a adotar os objetivos e os valores dos pais e professores, padres e políticos, e todos os interesses institucionais, sem nunca questioná-los. Assim, o indivíduo é desviado de sua verdadeira natureza, do eu original, e perde a capacidade da alegria espontânea, da inocência infantil e da criatividade brincalhona. É reprimido seu potencial criativo e sua capacidade de amar em sua vontade de gargalhar, em sua paixão pela vida, entre outras coisas. O modo como é educado pela sociedade elimina a sensibilidade do corpo e dos sentidos e o torna insensível e morto.
perde o acesso às suas próprias qualidades femininas inatas de sentimento, gentileza, amor e intuição e se transforma em um robô eficiente, orientado pela razão e sem sentimentos. Bem, tá aí, né? Os valores do macho sendo questionado. Então, eu trouxe o livro do homem para fazer um paralelo. A mulher está inserida na sociedade, está em várias posições. Mulher tanto dirige caminhão, como é presidente da república, presidente de países, etc e tal, né? A mulher está aí, não quer isso. Ele responde, olha, ele coloca por que a mulher está aí, né? Ele pega aquele aspecto que é colocado por historiadores de que as mulheres foram para os meios de produção a partir do momento que os homens iam para as guerras, né? Quanto mais havia guerra de um determinado país ou região com outra, os homens tinham que ir lá, né? Milhares, talvez até milhões. Mas a vida continuava nas comunidades, nas pequenas cidades, nos feudos, etc. E a mulher tinha que assumir essa função. Foi assim ao longo da história, ela assumindo, entrava, né? Estava lá na reserva, entrava para substituir os homens lá. Isso aconteceu também na sociedade industrial. A questão é que na sociedade industrial houve uma necessidade maior ainda das grandes indústrias, né? Mas isso, houve um momento que não havia tanta mulher já no contexto de trabalho que não tinha mais volta. Mas o que é que ele coloca? Olha, realmente, a mulher está aí na sociedade, várias posições, mas será que é a mulher mesmo? Ou é um tipo de pessoa que possa fazer a mesma função que um homem faria? Porque se você pensar bem, aqui tomando como base esse discurso aqui, de contraposição sobre como o homem é negado a ele aspectos, qualidades femininas, né? São colocadas assim, eu acho até que não deveria ser colocado como qualidades femininas, mas sentimento, gentileza, amor, intuição, né? O que transformaram o ser humano e aí também o homem foi um robô. E o que é que a mulher que teoricamente tem esses sentimentos mais natos, né? O que é que ela trouxe para a sociedade quando foi permitida a ela estar presente na sociedade? Ser igual a um homem. Então ele coloca aqui, na verdade, a mulher está assim na sociedade inserida, mas o feminino não. O feminino ainda não faz parte da sociedade. Por quê? Porque continuamos nos comportando como robôs. Afinal de contas, você vê por aí sentimentos de gentileza, amor, intuição, essas qualidades mais ligadas ao feminino na sociedade? Claro que não, né? Pelo contrário, a chance de você encontrar uma mulher que representa muito bem os valores masculinos chega a ser às vezes até mais intenso, porque se estabelece aquela relação da competição, né? Nossa sociedade competitiva, nosso meio de produção capitalista, né? Nosso sistema de produção e de distribuição de bens da nossa economia capitalista. Então, o que existe é uma grande competição na qual as mulheres estão nessa situação e se comportam nesse aspecto. São mulheres que assumem qualidades masculinas, às vezes até mais que o homem. Eu vou colocar isso no final do vídeo, porque agora, para arrematar, eu vou falar sobre as outras duas mulheres, Edna Hendershot e Stacey Galbraith. Quem são elas? Elas foram as mulheres, as duas policiais que solucionaram o caso de um estuprador em série lá nos Estados Unidos.
e elas foram retratadas numa série chamada Inacreditável, 8 episódios, que estreou na Netflix no dia 13, mas foi de 2019, né? Essa matéria aqui do 7 minutos eu achei a mais interessante para pontuar, para vocês terem uma verificação melhor sobre esta série. Aqui, ó, essas duas policiais. É uma série bastante pesada, né? Um tema de estupro, mas ela não é nada explícita, nada disso. Ela é bastante eficiente narrativamente. Eu vi sem saber. Eu nunca tinha ouvido falar do caso. Tava lá na capa da Netflix. Isso foi ano passado, né? De 2019. E comecei a ver e achei interessante o primeiro capítulo todo. Essa daqui, digamos, que a vítima protagonista, ela é a vítima mais importante, porque a questão é exatamente o que aconteceu com ela. Essa aqui é a atriz, né? Obviamente. A vítima não daria sua foto para uma situação tão constrangedora dessa. Essa aqui é a atriz que interpreta a vítima crucial, que é o seguinte. O que acontece? Ela vai contar o caso dela pro policial, né? E é interessante isso aí que começou. Eu não estava entendendo porque que ela estava contando as histórias para um policial. Aí depois chegou outro policial. Digamos assim, chega a polícia militar. Vamos pegar o caso aqui do Brasil, né? Ela chama a polícia e chega a polícia militar. E a polícia militar quer saber tudo, até dos detalhes. Como é que foi? Não, eu não me lembro. Me amarrou e tal, tudo. Mas aí pergunta, você viu ele? Não, eu tava de costa, o que eu sei que vi o pedaço da meia, da perna, do pedaço da perna, não consegui ver. E aí tá, ela numa situação lá, logo depois do estupro, né? Aí vê outro policial, vamos supor, a polícia civil. Aí pergunta, faz a mesma coisa, pá, 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 pá. Aí vem outro policial da polícia civil, pergunta a mesma coisa. A moça lá já tá numa situação tão delicada que às vezes ela, por exemplo, o que ela contou lá pro policial militar, às vezes já é diferente pro segundo policial civil, entendeu? Aí tem essa confusão e ao longo desse episódio, do primeiro episódio, aquela numa situação aqui bem, o diretor de fotografia pegou esse aspecto aqui bem interessante de como ela está numa situação de inferioridade, né, de, de diminuição mesmo, porque esses policiais que, vamos supor, representam os investigadores, né, os policiais civis e tal, que vão investigar o caso para descobrir quem é o estuprador, eles estão questionando de uma maneira assim, tão incisiva, que a moça acaba ficando numa posição assim meio... E, claro, depois de ter sido estuprada, né, que imagina. O que acontece com ela? Os policiais começam o processo de investigação, descobrem que ela é uma espécie de sem teto, não é sem teto, ela é uma criança sem pais, né? Então ela nos Estados Unidos, as crianças nessas situações elas são adotadas e vivem em espécie de comunidade, assim, um abrigo com outros jovens na mesma situação e às vezes são adotadas. E ela tinha sido adotada por uma mãe na qual eles dois vão atrás, e essa mãe, antiga mãe, digamos assim, cuidadora, algo nesse sentido, fala coisa terrível sobre a moça, assim, de que ela gosta de aparecer, talvez essa história de estupro, né, não sei, quer chamar atenção, Então, se já não bastasse o próprio depoimento dela tá com você percebia vendo a série, de que estava realmente com algumas falhas, assim, mas você percebia que a moça estava alterada, né? Poxa, coloca a situação dela, pelo amor de Deus. Já não bastasse isso, os policiais ouvem dessa mãe que vivia com ela num determinado período. Não é que ela era a mãe dela, né? Ela foi assim adotada e ficou um período lá. E depois, não sei por qual cargas d'água, deixou lá, não ficou mais com ela. Não sei se funciona assim também, se é a lei, se é um procedimento legal, de que você vai ficar um período, não necessariamente você vai ficar para sempre com a pessoa, sobre a guarda daquela pessoa, com a guarda daquela pessoa. Mas eu só sei que essa mulher, essa que tinha sido a suposta mãe dela, né?
Conta coisas terríveis sobre ela. E engraçado que ela, na narrativa da série, ela tá contando e parece imagens dela, tipo assim, numa festa, se rebolando, querendo chamar atenção, tal. Então, então faz com que o espectador pense isso também. É uma estratégia sensacional da narrativa. É uma série muito boa, eu recomendo. E não tem nada explícito, não tem nada bom. Mas eu sei que a moça fica arrasada, porque os policiais começam a questionar realmente. Parece que essa moça, na verdade, está fazendo a gente perder tempo. Está fazendo a gente perder tempo. Isso aí eu acho que ela está querendo chamar atenção. E começa a questionar ela mais incisivamente, assim. Chega um ponto que ela diz, não, realmente, eu inventei tudo isso. Só que aí saiu nos jornais. Aí saiu nos jornais, e aí os amigos dela ficaram sabendo, o pessoal lá com quem ela morava lá na. Parece ser uma espécie de bloco, assim, tem um bloco que vive várias pessoas na mesma situação que ela, né? Que são jovens, assim, que não tem pai nem mãe e vivem lá. E essas pessoas, as poucas pessoas que ela tinha amizade, começam a rejeitá-la. Aí ela tenta suicídio, é uma coisa terrível. Porque ela fica numa situação terrível. Porque vazou para a imprensa a situação, que vazou para a imprensa também que, na verdade, ela tinha inventado tudo. Ela era uma mentirosa e ela tinha inventado essa história de que tinha sido estuprada para chamar atenção. Ela fica arrasada e ela começa a viver assim só por viver, né? A série mostra isso assim, até que entra as policiais. O que acontece? Que é interpretado por essas duas atrizes aqui, né? Essa aqui por essa daqui pela famosa Toni Collette, né? Esse é o ator que interpreta o estuprador. O estuprador mesmo é esse camarada aqui, que está preso, sentenciado, parece que mais de 100 anos, coisa assim. É porque tem alguns estados americanos que dão várias possibilidades. Alguns têm pena de morte, alguns têm prisão perpétua e outros têm quantidade grande de anos. Quando essas duas policiais entram no caso, ela entra o seguinte: o cidadão aqui fez outra vítima. Né? O cidadão tinha feito outra vítima em outra localidade. Dessa personagem aqui, que é a personagem da Galbraith. Quando ela vai, diferente dos outros policiais aqui, quando ela vai conversar com essa outra vítima, na série já é outro capítulo. Investigar um caso do mesmo cidadão aqui. Mas o que acontece? Quando ela vai se reportar à vítima, a maneira dela agir é totalmente diferente dos homens. Ela fala, olha, você quer falar sobre isso agora? Tudo bem se você não quiser falar sobre isso, mas você sabe que quando acontece esse caso, quanto mais cedo for o depoimento, quanto mais fresco tiver a memória, melhor para identificar o culpado por isso e tal. Mas se você não quiser falar, não fale e tal. Ou seja, o jeito que ela aborda a situação é totalmente diferente. Primeiro ela tira a pessoa lá Aqui quando chegou o policial e tanto esses outros dois aqui, ele chegou lá no quarto lá onde aconteceu. Não, é aqui mesmo, bora, diz aí, como é que foi? Como é que foi? Foi isso mesmo? Você viu alguma coisa? Viu a cara dele? Mais ou menos nesse sentido, assim, sabe? Ponto. A maneira como ela aborda a vítima é uma abordagem feminina, pode-se dizer. Ela vem de uma maneira mais passiva, sempre tentando acolher a vítima e mostrando que realmente quanto mais cedo ela der o depoimento, melhor. Só que ao mesmo tempo ela não força. Não há nada assim, ao contrário do que acontece com os policiais que vão lá na primeira vítima pegar o depoimento. Então, isso faz com que essa outra vítima passe informações importantíssimas que serão usadas para solucionar o caso. E elemento importantíssimo para solucionar o caso, a maneira que a policial aborda. Uma maneira que, no meu entendimento, é bem feminina e característica do feminino mesmo. Aí o que é que acontece? O que é que eu quero mostrar isso em relação
a visão do Rajneesh sobre a mulher na sociedade. É muito perceptível que aqui está em questão, a série coloca como determinante que, não de maneira direta, mas indireta, afinal de contas é uma história, é uma narrativa, é uma ficção, a mulher é melhor neste assunto. A mulher é melhor neste aspecto. A mulher investiga melhor, principalmente se a vítima for uma mulher. Não está explícito isso, mas está implícito. Está muito óbvio. Na visão do Rajneesh sobre a mulher na sociedade, que ele coloca aqui, a mulher está na sociedade, mas talvez o feminino não. Nesta série acontece algo bem peculiar sobre isso. Realmente, de fato, há uma vanglorização do feminino, de que é mais eficiente você ter características femininas na abordagem, principalmente, eu acredito que não só se fosse mulheres, qualquer estupro de vulnerável. É claro, é um estuprador que estupra mulheres. Aliás, ele estupra até uma idosa, né? E essas duas polícias, principalmente se não me engano, a personagem da Galbraith, essa daqui, ela tem uma maneira mais, digamos assim, ela é mais maleável, ela se aproxima de uma maneira melhor. Essa outra, interpretada pela Toni Collette, essa daqui, ela é mais, você sente que o aspecto masculino dela é mais intenso. Mas essa aqui, principalmente, ela consegue arrancar cada depoimento das vítimas, mesmo com a situação, né, de vulnerabilidade que uma vítima possa estar, inclusive de uma idosa, que chega a ser impressionante. E sem dúvida nenhuma você percebe isso. Poxa, realmente tem coisas que as mulheres, né, sem dúvida nenhuma, o feminino aqui ele é essencial para solucionar o caso. Só que acontece uma coisa já nessa série, né, e que diz muito sobre basta ter mulheres, por exemplo, basta ter mulheres nas corporações, nas polícias, nas várias funções sociais. Será que é isso a questão, né? Porque se fosse a questão, não que eu seja contra, mas aí bastaria as cotas, né? As leis de cotas. Não que eu seja contra, absolutamente. Mas seguindo esse raciocínio, seria isso, né? Uma coisa bem mecânica, bem racional, bem lógica. Bem, então basta colocar mais mulheres nas funções, então paulatinamente teríamos um mundo melhor, né? Já partindo para a utopia. Não é bem assim, né? Sabe por quê? Você percebe claramente que, na verdade, quando a mulher chega num ponto desse, sem dúvida, as policiais, principalmente essa daqui, usou de características do feminino para solucionar o caso que, se não fosse, eu acho que dificilmente ela teria sucesso. Dificilmente ela conseguiria pegar o estuprador com a ajuda importante da outra. E o interessante que quem observa os filmes de policiais, né, investigação policial, de duplo policial, sempre há a coisa de um policial certinho e o outro policial mais malvado, um policial mais linha dura, no sentido de cumprir as regras, e outro mais, vamos fazer do nosso jeito, vamos lá, dar porrada lá no meliante, aquela coisa, bandido bom é bandido morto, etc e tal. E aqui também eles repetem isso, é interessante, né? Porque isso faz parte do gênero, né? Isso faz parte do gênero, né? E a pessoa aprende aquele gênero cinematográfico, aquele tipo de narrativa. Isso está incrustado, não que isso seja ruim, mas isso é bom sempre ter isso em mente.
E aí essa personagem da Toni Collette é como se fizesse o oposto dela. Apesar das duas mulheres, você percebe claramente, uma tem aspectos mais masculino e a outra aspectos mais feminino, que foi crucial para solucionar o caso. Já não bastasse isso, não que pareça artificial, né? A atriz é muito competente, essa cidadã aqui. O filme que ela vejo, eu nunca vi ela fazendo nada ruim, é uma coisa impressionante. Não que haja uma forçação de barra nesse sentido, não que pareça artificial. Apesar dela ter característica masculina, essa personagem aqui, isso não quer dizer que ela vai descambar para um lado mais, digamos assim, mais opressor. Não, nada disso não, é só isso. Ela é mais física, ela é mais, tipo assim, mais ríspida. Ela é mais ríspida, assim, não. Não, vamos fazer logo assim e tal, tal. Talvez até mais apressada, né? Essa não, essa é mais calma, ela vai de boa tal. Mas o que é interessante, né? A série é dirigida por uma mulher. Deixa eu ver se passa aqui. Dirigida e produzida por uma mulher. Mas a diretora e também a produtora é uma mulher. O que você observa nisso? Me parece que não bastava apenas você colocar que o feminino resolveria o caso. Então, há várias cenas que se você prestar atenção, a necessidade delas é apenas mostrar que uma mulher também pode ser forte. Essa daqui, de vez em quando, mostra ela fazendo exercício, atividade física e tal. Ela batendo de frente com alguns caras, ou seja, mais assim... É mais masculinizada. Até aqui a foto já diz muito, né? Mostrando aqui a arma, né? Essas fotos não são por acaso. Mas não bastasse isso, ela também coloca elementos assim, não, mas mesmo uma mulher mais, digamos assim, mais feminina, é meio esquisito dizer isso, eles colocaram alguns elementos de, não, ela também é forte, ela também pode ser máscula. Aí tem algumas sequências que chega a ser cômica, da maneira como ela quis retratar isso. É como que a diretora quisesse dizer, não, mas se a mulher estiver numa situação tal, ela também pode ser macho e pode... Ela também pode oprimir. Você vai observar isso, eu não vou dizer qual, não vou dar spoiler, mas existe alguma sequência, uma especificamente, que ela entra no bar, lendo um livro e um camarada começa a olhar para ela assim, de uma maneira, né, sedutora, assim, tentando lá, né, sei lá, talvez tava querendo só paquerar a moça, mas enfim. E ela ameaça ele de um jeito que, nossa senhora, assim... A sequência toda, se você tirar ela, não vai interferir em nada a narrativa da história. Você vai compreender, você vai ter os mesmos... Você vai chegar às mesmas conclusões. Só que aí ela coloca isso como uma maneira de dizer, não, tudo bem. É feminina, ela tem aspectos mais femininos. Mas ela também pode ser máscula e pode tocar o terror, sabe? Isso... Então não venha mexer comigo, tal, nesse sentido. Talvez aí, eu acho que a gente pode ver de algumas maneiras, uma maneira de que não, como que uma autoproteção, uma maneira de uma autodefesa, mas também eu sinto que isso está ligado à competição, né? No fundo, você, numa sociedade como nós vivemos, você está em constante competição. E aí é contra todos, não só contra seus pares, seu mesmo gênero, homem, mulher. Então tem isso. É um aspecto bem que desvirtua muito da narrativa, que chega a ser até meio irônico e, no meu entender, cômico, porque se ela colocasse a mesma sequência para essa personagem aqui, da Toni Collette, que é mais máscula, mais incisiva, você entenderia de boa. Ela colocou isso na personagem mais feminina, mais acolhedora, mais calma. E, e
talvez tem coisa que é proposital no sentido, não, tô fazendo isso consciente mesmo, eu podia ter feito, eu nunca vi uma entrevista com a diretora, mas eu podia colocar essa sequência na personagem que tem mais a ver, a atitude e tal, mas eu coloquei por essa porque eu quis, digamos assim, mostrar que toda mulher pode ser feminina e ao mesmo tempo ser durona. Aí é que tá, né? Talvez o ser durona aí signifique, não, eu também posso ser filho da puta. As mulheres também podem ser filho da puta. Pode chegar, dar uma carteirada, entendeu? Nessa série, isso chega... É como dizer assim, precisava não. Se você tirasse toda aquela sequência com ela, não ia mudar em nada a compreensão e a emoção da série. A eficiência narrativa da série. Não ia mudar em nada. Mas ela colocou essa sequência. Tá lá da metade pro final, né? Quando já mostra que ela tá se aproximando de solucionar o caso. Tá na investigação, né? E também tem a questão de... mas ela colocou isso para que a espectadora, o público-alvo dela, sinta que ela corre risco. Mesmo ela sendo uma policial, tudo, ela corre risco. Sem dúvida, isso já estava implícito de que você, na posição de policial, investigando um estuprador, você está em risco. Né? Deixar isso mais explícito é também uma coisa das séries, né? As séries têm vários capítulos. Então, é muito conteúdo. Não é que nem um filme que a coisa assim tem que acontecer tudo tem que estar ali naquele período, no máximo 2 horas e pouco, 2 horas e meia e tal. Então, talvez se ela fosse fazer um filme, não colocaria essa sequência. Eu acho que não. Mas ela colocou. Eu acho que isso está no inconsciente das mulheres. Não, eu tenho que mostrar que posso ser tão masculino quanto homem. Eu sinto que está aí. Algo que eu entendo que parece que está no inconsciente das mulheres hoje em dia, na atuação delas na sociedade, principalmente dentro de profissões tradicionalmente reservadas para os homens. Nesta série está bem clara a questão dos policiais, né? Historicamente sempre algo típico masculino, da masculinidade, mas também como uma diretora de um conteúdo relevante, né? Uma produção grande, bancada pela Netflix. Então, o fato de você estar ali naquela competição, parece que tem algo do seu inconsciente que diz, não, tenho que mostrar que tem um aspecto masculino comigo. Como autodefesa, talvez. Mas certamente dentro do aspecto da competição de mercado. Então, né, para concluir, o Rajneesh, hoje em dia mais conhecido como Osho, ele coloca que o que falta aqui entre nós não é mais mulheres, mas o feminino. Seja no homem ou na mulher, o aspecto feminino. Essa é a questão. Onde está o aspecto feminino? Na série, ele está presente, não há dúvida nenhuma, mais explicitamente em determinado personagem, de maneira positiva, soluciona o caso. Chegamos a uma conclusão perfeita, realmente. Se não fosse essa mulher, nada estaria perfeito. E ao mesmo tempo, na própria série, existe sequências inteiras para mostrar que uma mulher pode ser tão filha da puta quanto um homem. Eu só posso explicar assim. Que está no inconsciente o aspecto de eu tenho que fazer isso para me defender, para ser competitiva, para mostrar que eu posso marcar o meu lugar. E isso na série você pode ver como algo... foi apenas um deslize, você tirar ou colocar essa sequência não vai causar grande transtornos narrativos.
a história vai continuar a mesma, você vai ver com a mesma eficiência, talvez alguém vai dar uma risadinha. Isso aí, pô, pegou pesado, não precisava, né? Outras pessoas. E talvez até tenha mulheres que vão gostar dessa situação. Apesar da mulher mais perceptiva, vai pensar, ué, mas será que é porque não estava reservada para outra personagem mais masculina? E acabou. A outra deve ter faltado, e aí botaram para essa daí fazer essa sequência. Você vai pensar assim, veja a série que você vai tirar essa conclusão também, muito provavelmente. E, e o que que a gente conclui? Será que não só a Edna Hendershot e a Stacey Galbraith, que são as policiais que deram origem a essa série, né? Mas principalmente, não só elas aí, mas a diretora, né, que escolheu contar essa história dessa maneira. Será que ela não estaria numa situação de semelhante à da Sheila, quando a Sheila, à frente daquele movimento religioso, assim, um movimento de um determinado grupo social, sem dúvida? Será que por elas estarem na frente, na linha de frente disso, a diretora lá da série, para mostrar essa história extremamente positiva para as mulheres, e ao mesmo tempo a Sheila lá com as preocupações de administradora, já que além de porta-voz ela era a secretária-geral, né, da instituição e administrava de fato, né? Será que elas não estão na mesma situação que muitas mulheres hoje em dia, que mesmo com seus aspectos femininos, mesmo construindo coisas tão belas e tão até assim impressionantes, né, e edificantes, depende do seu ponto de vista, claro, elas são forçadas meio que a agir de uma maneira, às vezes até, digamos, a um passo de botar tudo a perder, será? Eu sinto que muito provavelmente é algo delicado tratar, porque fica claro que você estando num mundo altamente competitivo, característica bem masculina, é muito difícil que, mesmo inconscientemente, você não acaba fazendo atos que pode muitas vezes recair de maneira negativa sobre você. E aí, para concluir, eu lembrei que não nesses livros que eu mencionei aqui, o livro dos homens e o livro das mulheres do Rajneesh, né, do Osho, mas em outro eu me lembro que alguém questionou sobre meditação. A grande sacada do Osho é a meditação, né, as técnicas que ele inventou especificamente para o homem ocidental, né? E alguém perguntou em determinado ponto, mas você começa a meditar, tal, você fica mais passivo, mais calmo, mais tranquilo, são características femininas. E a pessoa perguntou, mas eu também me sinto vulnerável, eu sinto que estou frágil, poderia falar sobre isso? E aí Osho responde, realmente, de fato, isso só significa que você está no caminho certo. Quanto maior a sua meditação, mais frágil. E aí ele entra na questão da personalidade. No fundo, todos nós temos uma personalidade. Nós herdamos comportamentos e, fundamentalmente, nós herdamos um condicionamento que vai determinar a nossa personalidade, a maneira como nós pensamos, como nós agimos, como nós reagimos, nossos preconceitos, nossas preconcepções, nossos medos. E esse emaranhado de coisas que é embutido dentro de nós, quanto mais a gente estiver identificado, mais complicado vai ser quando você estiver no processo de meditação, que no fundo, como explica bem ele, é um processo de largar tudo isso, de largar uma personalidade. E aí
não importa se é masculino ou feminino. Seria muito bom que no nosso mundo, na nossa sociedade, não só mulheres na sociedade, mas tivesse o feminino na sociedade. Mas antes disso, né? Isso não importa se você é mulher ou homem. Antes disso, seria bom que nós não tivéssemos tantos condicionamentos, tantas obrigações, tanto tem que ser assim, tanta competitividade, tanto, sei lá, em última instância, tanta coisa mais atávica, né? Mais beirando o animalesco, sei lá. Seria muito bom. Mas vamos ter mais o feminino na sociedade.